sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Jussara Botter e esse é o terceiro episódio do programa Cultura e Prosa, diretamente dos estúdios da Produz Filmes em Rolim de Moura, Rondônia. Esta produção foi fomentada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do edital 01 de 2024, por meio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, SEMEC, Departamento Municipal de Cultura. Nossos programas contêm legendas para contemplar as pessoas com deficiência auditiva e faremos nossa autodescrição para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Nosso cenário é composto por 2 poltronas verdes, uma mesa pequena entre elas, onde estão apoiadas 2 taças. Atrás nós temos uma parede cinza e painéis acústicos retangulares também cinza. Eu, Jussara, sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa rosa pink e uma saia branca com listras marrons. A nossa convidada de hoje é Glenda Silva e ela está aqui para falarmos de dança. Glenda é coreógrafa, bailarina e ensaiadora de dança e atua na dança profissional há 17 anos. A Glenda também é conselheira da Setorial de Dança no Conselho Municipal de Cultura de Rolim de Moura. Glenda, prazer enorme te receber aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Gratidão, Jussara, pelo convite, né? É com muita satisfação que estou aqui hoje para poder falar um pouquinho para você a respeito da dança. Que legal. Glenda, você pode fazer sua autodescrição? Sim, eu sou uma mulher de pele negra, né? Tenho cabelos lisos, estou vestindo uma blusa preta, calça jeans, sapato preto. Acho que toda menina, em algum momento da vida, principalmente quando é bem jovenzinha, sonha em ser bailarina, né? É o sonho dourado, acho que de toda menina. O que fez a Glenda, menina, tornar esse sonho realidade? Muito pequena, eu morava no Nordeste e eu acompanhava uma prima que também dançava. E quando ela ia para a aula, eu sempre ia junto com ela, né? Na época, o meu pai investia muito em nossos estudos, então a nossa prioridade eram aulas, né? Aulas de reforço, era nossa escola. Então não era uma prioridade eu fazer aula de dança. Então eu ia, acompanhava e toda vez que eu chegava em casa eu replicava e ali começou a nascendo um sonho. E aí também tive muita influência, né? Da Xuxa naquela época, eu assistia muito a TV e... As Paquitas. Isso, as Paquitas. Então eu amava ver a Xuxa fazendo os movimentos e um dia eu vi o Carlinhos de Jesus. Que legal. E o Carlinhos, ele tem um estilo também de dança popular, né? Muito Sim. Samba, tal. Na verdade, o Carlinhos, ele trabalha, né, com a dança de salão. É o grande co-criador da dança de salão. Uhum. Então, assim, ele foi uma grande referência porque o samba é algo que eu acredito que está na nossa raiz, né? A nossa maior influência, assim, da dança cultural é o samba. Então, desde nova, eu sempre gostava muito do samba, me atraía, e um dia eu falei assim, eu vou dançar um dia com esse homem. Que legal. E esse sonho foi realizado? Ele foi realizado há algum tempo, 2 vezes já. Quando ele veio a Porto Velho ministrar um curso, e eu fui, tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E participar. E a segunda vez em Cacoal, quando ele veio também num trabalho. E aí nos conhecemos mesmo, contei para ele a minha história, ele ficou muito feliz. E aí, numa mostra que teve, ele me convidou para demonstrar alguns movimentos. Então ali eu realizei meu sonho de dançar com Carlinhos de Jesus. Que bacana. E como que você veio parar em Rondônia? Então, eu vim com 10 anos, né? Meu pai, ele é engenheiro agrônomo e faz parte da Academia de Letras aqui do nosso estado, cadeira 55. Que orgulho! E ele é escritor, porém ele é engenheiro, né? Fez emancipação de vários municípios aqui do nosso estado. E eu vim para Porto Velho, para a capital, depois já estava um pouquinho maior. E foi aí que eu comecei a estudar dança clássica, né? Comecei a fazer balé no Teatro Municipal, com o mestre Odair Palmas. Que bacana! E para o interior você veio quando? Eu vim em 2017. Eu vim para cá e aí comecei... 2007, perdão. Em 2007, e aí comecei... Aqui eu estudava enfermagem, né? O técnico de enfermagem. Vim com esse intuito de concluir a enfermagem e começar já o superior. E aí, aqui tinha muita falta, né?
cultural em relação à dança. E quando eu Uhum. cheguei, eu fiquei bem desesperada, porque eu queria continuar na dança, mas liguei nas academias, procurei e não tinha. Como eu já havia, né, essa vontade de trabalhar com dança, então foi desenvolvendo aí a ideia. Na verdade, eu trabalhava com a enfermagem, né? Mas toda vez que as pessoas perguntavam, eu falava que trabalhava também com dança, mas ainda não era a hora certa. Aí você teve que empreender o seu próprio negócio para você Isso, praticar a dança e para também trazer a poder dança para. trazer a dança. E assim, eu comecei, na verdade, na dança profissional com 18 anos, porque na época meu pai, né, foi lançar um livro no Rondon Palace, e aí eu encontrei uma amiga minha que foi a minha cunhada e que na verdade ela que foi uma das pessoas que me levou para o Teatro Municipal com 10 anos. A Blandina, que hoje mora em Cacoal, também tem escola, e a Blandina me convidou para fazer parte da banda que naquela época ela já era coreógrafa, né, do esposo dela, da banda, uma banda chamada Wakuman, que significa uma palmeira que estava em extinção naquela época. Que E legal. aí eu fui convidada para fazer parte desse projeto. E aí meu pai falou assim, não, eu era muito nova, naquela época tinha muito preconceito também, toda aquela transição da dança. E aí quando eu completei 18 anos, eu falei para ela, agora eu posso, né? Já morava sozinha, trabalhava. Uhum. E aí fui com ela, conversei, e eu lembro que ela falou assim, o seu primeiro trabalho vai ser em São Paulo, no Sesc Itaquera e Pompeia, que era o projeto Balaio Brasil. Não lembro, não sei se Nossa. ainda existe esse projeto, mas era um projeto lindo, que iam cultura de todos os estados. E nós levamos a toada, né, do nosso estado para lá. Toada de boi. Toada de boi, com a banda Wakumã. É uma banda linda. Que bacana. E tinha E todo você um ficou em São trabalho. Paulo quanto tempo? Nós ficamos por torno dos 10 dias. Uhum. Tinha algumas coisas, algumas agendas para fazer. E aí nós ficamos lá fazendo esse projeto, desenvolvendo. Vocês levaram a coreografia pronta, então, Pronta, e isso. Nós fizeram tocávamos apresentações. bumbo legueiro, nós fazíamos participação, tinha a toada na ponta. Então era um trabalho lindo, né? legal. Um trabalho fantástico. Então eu comecei mesmo profissionalmente aí nessa época da banda Wakumã, Que qual bacana. fiquei 5 anos. Glenda, a vida de bailarina é uma vida só de glamour, assim, só de apresentações, roupas lindas? ou tem outro lado? Na verdade, eu acredito que tudo existe um processo, né? Tem o lado bom, tem o lado mais difícil, tem o lado que você tem que aprender muito para poder chegar, né, a um determinado lugar. Então, assim, não é só de glamour. A gente tem que estudar muito, né? A gente tem que se preparar fisicamente também, mentalmente. Disciplina, né? E a disciplina acontece muito a cobrança de quem realmente quer continuar na dança, ela tem que ser muito disciplinada, Uhum. né? A alimentação também é muito importante, o cuidado mental também. Então, eu acredito que não é só o close, não, como se diz, né? A gente passa por um grande processo também de aprendizado e abrir mão de muita coisa. Às vezes, a gente quer estar num evento, quer ir curtir, a gente tem que estar ensaiando, né? O ensaio também, quando a gente vai para o espetáculo, é algo muito duradouro. A gente tem um tempo muito grande para poder se preparar. Uhum. Então, não é só glamour, não. Glenda, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira na dança, como bailarina? O maior desafio, eu acredito que é a confiança mesmo de eu entender que era aquilo que eu tinha que fazer. Porque, como eu falei, eu vim para cá para terminar um curso técnico de enfermagem e começar a enfermagem mesmo, né? E acabou que foi desviado, né, para a dança. Então eu falo que eu trabalhava com a alegria e com a tristeza das pessoas, né? Hoje Os eu trabalho dois extremos. os dois extremos. E aí hoje eu trabalho com a dança. Então o maior desafio foi entender e viver da dança, né? Tanto a questão financeira como os desafios. Porque eu digo assim, que às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam: você trabalha com o quê? Ah, eu sou professora de dança. Não, mas você faz o quê da vida, né? Não, eu sou artista, professora de dança. Então, o maior desafio é você convencer as pessoas que o teu trabalho é algo bom, é algo que agrega e tem valor. Então, eu acho que o maior desafio é todo Com dia, certeza. quando se é artista, para que as pessoas entendam tudo isso. Eu mesmo, quando cheguei aqui, eu lembro que eu procurei nas academias, porque eu queria fazer aula, né? Continuar Uhum. estudando. E aí eu lembro que
uma pessoa falou para mim assim, dança não dá dinheiro. E aí, o que acontece? Todas as portas que eu batia, às vezes eu ficava ali 5 dias buscando alunos, buscando cliente, e às vezes falava assim, não, dança não dá dinheiro, ou ficava ali, às vezes, né, muito tempo e as pessoas não entendiam. Então, eu acho que o maior desafio foi realmente convencer as pessoas que a dança é algo bom que agrega na vida delas. E você, como profissional da dança, teve que ser empreendedora também, né? Para Sim, poder viver da dança, né? sim. E esse desafio foi grande. Foi porque, como eu te falei, Jussara, tinha toda uma estrutura por trás da enfermagem, né? Uhum. Mas você trabalhar um plantão, ou ter que acordar às 5 horas da manhã, igual no meu Conciliar caso, as duas coisas, né? conciliar. Então, assim, não dá. Ou você vai deixar a desejar um, ou você vai ter que deixar a desejar no outro. Então, para mim, como foi, eu digo assim, que foi acontecendo tão bonito que eu nem consegui sentir falta de estar ali dentro de um hospital ou de um laboratório, como eu trabalhava. A arte foi te chamando e te Foi. conduzindo, E né? assim, eu lembro que eu trabalhava com uma doutora Joyce e ela me liberava 2 vezes na semana. Eu ia para Alta Floresta. Eu lembro que a Maria tinha 6 meses e ela foi desmamada assim no susto, né? A Maria é sua filha. A Maria é minha filha, vai fazer 15 anos. E aí eu lembro que eu ia para lá naquele ônibus, eu acho que é meio-dia, 1 hora, e eu voltava 10 horas da noite, né? Porque eu estava amamentando ainda ela. E era um grande desafio. Em Alta Floresta você ia? Eu ia para a Academia da Silvana ministrar aula Ah, lá e fiquei por quase 1 ano e meio. uhum. E aí depois aqui foi crescendo mais a demanda. E aí foi quando eu acabei saindo de lá, né? E foi quando a Maria já estava maiorzinha e ela pedia muito a minha presença. Uhum. E aí eu trabalhava no laboratório, trabalhava em Alta Floresta. Aí foi quando eu dei uma pausa lá e aí aqui começou a dar certo. Então eu Aí você criou a depois sua escola. isso, aí eu comecei criando a minha escola. E aí eu trabalhava também em uma outra escola aqui. Hum, Ministrava aula também 2 vezes na uhum, semana. uhum. E aí eu recebi uma proposta para o Sindicef, né? A diretora de lá na época me chamou para a gente fazer uma parceria. E foi muito interessante, porque o primeiro dia que eu fui ministrar aula de Zumba, tinham 5 mulheres. E eu falei assim, isso não vai dar certo. E aí no outro dia tinha em torno de umas 20 mulheres. Olha que Aí ali começou a me bacana. animar. E aí quando foi no outro dia, assim, cada vez que eu ia ministrar aula, tinha mais mulheres. E chegou a ponto de ficar lotado. E eu tinha uma moça que trabalhava comigo, né? E eu falava que ela carregava a malinha da sorte. Porque na época era um valor, né? Eu acho que era R$ 30 que nós cobrávamos da Zumba. E a gente não dava conta, Ah, né? Ela pegava, só anotava e pegava o dinheiro e botava dentro da bolsa. E quando a gente chegava em casa, era engraçado, que ela virava aquela bolsa assim, caía aquele monte de cheio de 10, de dinheiro. 5. E eu falava, tô rica. E aí foi o grande passo. Foi com esse trabalho que eu fiz de Zumba que eu montei meu primeiro estúdio. Espelho, Toda a som. estrutura Eu necessária. ministrava aula com um sonzinho assim, que eu acho que quem estava lá atrás, eu acho que nem escutava direito a música, mas ia no Sei. ritmo, né? Aham. E aí, com o trabalho da Zumba, com menos de 3 meses, eu já estava montando o meu estúdio e saí do Sindicef, porque o espaço era ótimo, mas como eu também tinha as aulas de balé, então ali chocava, porque eles também têm Tem eventos. eventos, né? Isso. Aí foi quando eu montei a minha escola de verdade, quando eu criei a Razão Social, e aí foi o grande passo que eu dei para Você você. considera essa a decisão acertada na sua vida, na A sua melhor carreira? que eu fiz por mim foi abrir o meu estúdio. Que bacana. Glenda, como a gente falou aqui, né, o artista ele tem conta para pagar, né? Tem Oh, boleto e muitas vezes o artista tem que ser empreendedor, administrador, faxineiro. influencer social, faxineiro, fazer manutenção de prédio, né? Tudo isso para poder garantir que a arte exista, que a arte aconteça, né? E no período do isolamento social, em 2020, a gente teve as políticas de fomento à cultura que foram descentralizadas, né? E chegaram aqui na ponta, em estados como Rondônia, em municípios como Rolim de Moura. Como que você vê essas políticas fomentadas pelo poder público? Eu vejo que foi algo, uma vitória, na verdade, para a cultura, porque sabemos da nossa realidade, né, cultural.
E eu não digo só de Rolim de Moura, eu digo geral, porque eu também morei em Porto Velho, né? Também sou do Nordeste e também vejo qual é a realidade que tem. Lógico que não tem como comparar um estado tão cultural como o Nordeste, né? Uhum. Como o nosso estado, né? Então, assim, para mim foi essencial. Acredito que esse primeiro fomento foi algo que salvou muitos artistas. Eu mesmo vi vários colegas que fecharam as portas e eu posso dizer que a minha escola, ela se permaneceu aberta por esse recurso, porque vários dias eu tinha, como a nossa área de balé é algo que tem que ter muito contato, né? Uhum. Então, assim, eu ministrava aulas online e era complicado, porque uma escola que tinha em torno de 70, 80 alunos caiu para, às vezes, nem 30. Então, foi mais do que 50%. E mesmo assim, eu também, graças a Deus, eu falo que eu sou muito abençoada, porque a maioria dos pais, eles permaneceram pagando as mensalidades para que eu não ficasse, né, Que legal, desamparada. né? E assim, a gente foi colocando as aulas online, a gente foi se virando. Quando retornou, eu fiz grades a mais de aula para suprir aquelas crianças que Uhum. ficaram sem, porque todo mundo voltou, né, muito Cheio eufórico, de cheio energia. de energia para pular, para correr. Então, eu acredito que foi um grande salva-vidas Uhum. para quem foi contemplado esse Você teve fomento. projetos aprovados Sim, também. Fala tivemos um um pouco dos seus projeto. projetos. O projeto que foi aprovado foi Sapatilhas Mágicas. Na época, nós realizamos na Escola Comandante Lira, né? E aí a gente teve esse projeto. Logo em seguida, quando retornaram, a gente foi para lá, ensaiou as meninas, ministrou aulas de balé, e foi um projeto muito lindo. Em seguida, a gente teve, né, a contrapartida também. A gente mostrou no nosso espetáculo de balé, que já tinha toda a estrutura, e foi maravilhoso. O feedback das mães, meninas que não tinham condições puderam participar, e foi um projeto lindo também. Então, você considera esse o projeto assim do qual você mais se orgulha de ter participado? Qual projeto você considera dessa forma? Olha, Ju, eu tenho tantos projetos assim que eu digo que foram fantásticos. Eu vou até sair um pouco da linha do balé agora, mas para mim um dos projetos que eu digo que são mais satisfatórios em termos de ver também, além do balé, que é maravilhoso, mas é um trabalho que eu faço chamado Noite do Sigilo, que é um trabalho com mulheres, que ele é um Hum. trabalho voltado para... É um trabalho mais fino, em termos de que a gente trabalha empoderamento, trabalha toda a parte psicológica. E quando eu escuto as mulheres falando para mim, eu estava com depressão e hoje eu não estou mais. Hoje meu casamento mudou. Então, assim, para mim é um dos trabalhos que mais me toca, né? É quando eu faço esse trabalho com Trabalha com mulheres. Isso, autoestima. quando eu trabalho com mulheres. Mas é lógico também, na Zumba mesmo teve uma moça que ela estava com um nódulo no pé. E ela falou para mim assim, professora, daqui a uns meses eu vou ter que me ausentar. Estou com nódulo no pé e o médico falou para mim que eu vou ter que fazer uma cirurgia. E aí eu falei, tá bom. E aí ela continuou fazendo as aulas de zumba. E antes dela fazer a cirurgia, ela foi ao médico no retorno e não tinha mais nódulo. E ele perguntou o que ela fez. Ela falou que ela fazia aula de dança. Ele falou assim, então, ele era de massa e com o movimento ele dissolveu. Então, assim, para mim foi um relato fantástico, né? Então, assim, cada modalidade, eu digo que hoje eu entendi qual é o meu trabalho. Ele não é só tumultuar passos, né? Ele é além. Ele é além do que eu imaginava. Nem eu acreditava que esse meu projeto de trabalhar com dança, seja balé, de uma criança que eu pego com 2 anos, né, 1 ano e meio, e ela chega em casa e a mãe manda, olha o que é que a fulana está fazendo. E é fantástico, porque você, cada Agrega, né? dia, eu entendo que eu somo na vida das pessoas. Então, cada projeto, ele tem um significado especial. Interessante que você, de técnica à enfermagem, e daí você continua dando benefícios à saúde das Sim, pessoas, né? Porque a dança, o movimento, tudo promove saúde, bem-estar, saúde física, emocional, né? Isso é bem, sim, bem bacana mesmo. é. Glenda, qual o estilo de dança que você mais gosta de dançar? Você, a Glenda. Então, Ju, eu sou apaixonada pelo samba, né? Então, assim, não foi à toa que o Carlinho foi referência, foi e é, na verdade, foi quando infância e até hoje é.
grande referência, né? Então, eu sou encantada com samba. Mas também, eu gosto de tanta coisa, né? Mas o samba, eu acredito que é a minha grande paixão. As gerações atuais, Glenda, pessoal que está adolescente hoje, você acha que eles estão mais distantes da dança ou mais próximos da dança? Porque a gente tem esse fenômeno também de dança de TikTok. O que você pensa sobre tudo isso? Então, eu acredito que depois da pandemia, eu acredito que a dança ela teve a arte, eu acredito, né? Eu falo assim, já pensou o que seríamos de nós, né? Trancados, sem ler um livro, sem escutar uma música, sem ver uma live, sem dançar. Eu acredito que seria algo que não sei se passaríamos bem não, né? Até hoje eu vejo pessoas com sequelas psicológicas, mas imagina se não tivesse isso, o número seria bem maior. Verdade. Então eu digo assim que a dança, a arte, ela deu um salto muito grande voltado com isso. E eu vejo que a dança do TikTok, né, essa parte toda nova que vem, eu vejo muito modinha. Mas eu acredito que tem pessoas que gostem, né? Porque se não gostasse, não venderia tanto. Mas eu acredito que a dança raiz, né? E cabe a cada produtor cultural entender a própria raiz e, como diz, né? Ao Senhor, não deixar o samba morrer, né? E não deixar que a nossa cultura seja apagada. Porque eu vejo hoje, às vezes eu vou em algum lugar e eu vejo jovens cantando Legião Urbana, né? E eu lembro que eu cresci os dentes escutando Legião Urbana praticamente. E eu vejo os jovens cantando hoje músicas antigas. Então eu acredito que o que é bom, ele fica, né? Por isso que eu vejo assim tantas modinhas que às vezes você olha assim, você não existe mais. Então eu vejo que é uma questão mais de modinha do que algo que veio para ficar. É lógico que é um ciclo, né? Vai mudando. Mas tem quem goste, né? E o seu trabalho como bailarina profissional é justamente isso, valorizar a dança, as danças de raízes, né? Valorizar a cultura popular e ensinar isso para as suas alunas, para os seus alunos, né? E isso é bacana. Isso. E assim, Ju, até mesmo o próprio balé, ele já teve uma grande mudança, né? De um tempo para cá. Então, assim, vai se mudando alguma coisa. Mas eu acredito que temos a missão, né? A incumbência de não deixar realmente o que é o certo, né? O que é a raiz morrer, né? Então, eu acredito que todo profissional que ele acredita no teu trabalho, ele vai sempre estar levando aquilo que realmente ele acredita. Rolim de Moura é uma cidade que dança? Você considera que a população dança? Eu digo que dança. Às vezes dança e dança. Explica O melhor que eu isso. digo assim? Aqui, na verdade, ainda há muita. Como que eu posso dizer? Não sei se carência ou se até mesmo um pouco de preconceito. Né? Às vezes eu chamo mulheres para participar de algum evento que a gente faz, ela fala assim, ai, não posso, tenho vergonha. Às vezes até as mulheres casadas falam, meu marido não deixa. Então, eu, às vezes, assim, eu acredito que poderíamos ser mais dançantes mesmo, né? Porque a dança é para todos, né? Acabou aquela questão de corpos perfeitos, graças, Essa né? Que não ditadura dos existe corpos, né? dos corpos Isso foi perfeitos, uma das maravilha. paniquete. Foi porque, na verdade, a dança é como o Carlinho fala, se você movimenta, você já está dançando. Então, a dança é para todos, né? Eu digo que a pessoa precisa se encontrar e saber que ritmo, né? Qual modalidade mais atrai. Mas aqui nós temos uma grande procura também, né? Do forró, principalmente, né? As pessoas gostam muito. Eu atendo pessoas de Cacoal, atendo pessoas de Alto Alegre, já atendi de Ouro Preto, fizemos workshop. Então, assim, as pessoas procuram, né? Mas eu acredito que ainda existe muito preconceito na dança. Assim, eu não frequento as baladas, mas eu vejo algumas coisas assim que não tem mais essa interação entre esses jovens atuais. Acontece assim mesmo? Olha, Ju, faço minhas suas palavras. Faz muito tempo também que eu não saio, né? Na época que nós tínhamos o CTG, que eu achei uma pena, né? É muito triste não termos mais, porque eu lembro quando eu cheguei em 2007 aqui, o CTG,
ele era um ponto maravilhoso cultural. Uhum. Tinham as festas, né? Eu acho que era gaúcha, É. não me lembro, mas era, né? O pessoal dançava vaneirão, vaneira. E tinham também as festas tradicionais e era fantástico, né? Então eu vejo que o que acontece também é que nós perdemos muitas festas boas. O baile do Havaí, que eu lembro que era a Bebê Uhum. que fazia, e eu acredito que nós deixamos aí sim, eu acredito que perdemos nesse ponto aí, essa questão toda cultural. Então, realmente, hoje, dificilmente você vê pessoas indo para um lugar para dançar, porque não temos mais quase os Os lugares bailes, aqui. né? Sim, eu lembro que tinha o baile, quando eu cheguei, o primeiro baile que eu fui foi o que tem em abril, de Aleluia, né? No sábado de Baile de Aleluia. E eu baile do era chopp. fantástico, isso, era fantástico, super bem Uhum. organizado. Então, hoje eu vejo que tem poucos lugares que se possa dançar aqui em Rolim. E os próprios espaços, né, não são mais voltados para dança, né? Não, São não. voltados para fumar narguile, são voltados para ouvir música, para bebida, para jogos, mas não são voltados mais para dança, né, como era antigamente. Por isso que eu digo que nós perdemos, porque se a pessoa, ela gosta, ela não tem aqui, ela vai fazer o quê? Ela automaticamente vai para o vizinho, Cacoal, de Paraná. É. Eu vejo várias pessoas saírem daqui para ir, e quando acontece isso, quem perde somos nós, porque ao invés de fomentarmos o nosso próprio A dinheiro economia aqui, né? a economia, Uhum. ela vai para fora. É. Então, acredito que nesse ponto, quem perde mais é o nosso município. Uhum. Infelizmente, estamos um pouco carentes também de lugares, né, bons que possamos ir, divertir, escutar música Saudáveis, boa. né? Sim, É sim. verdade. Glenda, no que você está trabalhando atualmente? Algum projeto para compartilhar com a gente? Então, nós estamos agora preparando o nosso espetáculo de balé, o nosso 11º espetáculo de balé, que vai ser Era Uma Vez, vai ser lindo também esse ano. Também estou no Centro Educacional com o projeto CMDCA, né, com as Que nossas bacana. crianças especiais. E também, em breve, vai vir o projeto Noite Feliz, fomentado pela Aldir Blanc. E aí vai ser um projeto lindo que a gente vai fazer todo voltado para a parte natalina. Olha, que bacana. Em breve. Agora, eu tenho que compartilhar com vocês uma cena que me tocou demais, que eu assisti pela internet, que é a Glenda com uma criança especial num espetáculo que o Departamento de Cultura promoveu, né, ali em frente ao teatro, e a Glenda segurava aquela menina, e aquela menina dançava nos braços da Glenda. Aquilo foi tão lindo, Glenda, aquilo me tocou tanto, assim, eu fiquei tão feliz em ver você atuando dessa forma. Eu quero te parabenizar, assim, em público, Grata. porque aquela cena foi muito bonita. O balé, a dança realmente, ela pode e transforma, né? Jussara, porque assim, eu digo que a dança é para todos. E, infelizmente, eu digo que quando alguém chega para mim, e hoje a gente tem um número muito grande de autistas, né? Uhum. De crianças que têm esse tipo de situação, né? E aí, o que acontece? Às vezes a mãe chega e fala, Glenda, a minha filha é autista, tem TDAH, e a primeira coisa que eu falo, olha, eu ainda não estou especializada, não tenho nenhum curso voltado, mas traz que a gente faz um teste. Se a criança desenvolver, gostar, e a gente também, né, conseguir fazer um trabalho que ela cresça, a gente pode trazer. E foi o que aconteceu, né, com a Eloá, e nós temos também, que a Eloá é cadeirante, e temos também outras que são crianças que têm autismo. E eu digo que todas elas que eu trabalhei até hoje foi sucesso, porque eu digo que a dança, além de acolher, hoje eu entendo isso, Jussara, eu não ensino passos, eu acolho pessoas, né? Eu faço a Exatamente diferença isso. na vida daquelas pessoas. Às vezes uma criança dessa, a gente fala assim, mas o adulto tem depressão. Lógico que nós sabemos, nós temos uma sobrecarga muito maior, né? Mas uma criança, às vezes, ela não teve um dia bom. Uma criança, às vezes, a mãe está há pouco tempo com ela. Então, aquela criança, quando ela vem para uma aula de balé, às vezes é o momento que ela vai ter para alguém brincar com ela, Aquela falar algo de atenção. bom, acolher. Então, seja uma criança, né, que tenha alguma deficiência, ou uma criança que tenha TDAH ou autismo, a gente vai acolher da mesma forma. Porque a nossa missão é transformar vidas.
Então, quando se entende o que você realmente precisa fazer, então você vai lá e fica bem mais fácil. Então, cada criança que entra ali, seja ela pequena, grande, ela é acolhida com um abraço, ela é acolhida com como você está, né? E foi até engraçado o espetáculo da gente ano passado, porque quando elas chegam, eu faço essas perguntas para ela. E teve uma pequenininha, eu acho, 2 anos e meio. E quando eu cheguei com ela, falei assim: você gostou do espetáculo? Ela, eu comi feijão, arroz e beterraba. Então, assim, ela já imaginou que eu ia perguntar para ela. Então, assim, e é por isso que eu digo: a criança, ela aprende, ela replica tudo que nós ensinamos para ela. Então, ter crianças que eu digo que eu aprendo mais com elas do que elas comigo é fantástico. E a Eloá foi um grande exemplo, né? Ela ama dançar, né? E a gente faz o possível para que a gente possa atender um número maior de crianças. Então, para a gente não importa. A gente só vai mesmo dentro dos nossos, do que a gente pode oferecer para aquela criança, porque quando ela chega, a gente não vai deixar ela sentada ali. A gente vai acolher, Isso a é gente muito vai bacana. movimentar, a gente vai fazer com que ela sinta-se justamente o que a gente fala, né? Interagindo com os outros. Ela vai se sentir incluída naquele grupo, que é o mais importante. Glenda, a gente sabe que existem muitos jovens talentosos que têm a dança assim como um dom nato, né? Que conselho você daria para esses jovens que dançam, que gostam de dançar, que sabem que dançam bem? Qual conselho você dá para esses jovens? Ju, eu acredito que o primeiro conselho é estude e confie em você mesmo. Se você acredita que realmente é esse o caminho, então estude e siga a sua intuição, porque eu não acredito que Deus coloque algo no coração da gente que não seja real. Então, eu acredito que quando você entende que aquele ali é o seu chamado, é aquilo que toca forte o teu coração, então eu acho que aquilo ali você deve seguir, mas sempre, sempre estudando. Uhum. E que agradecimento ou menção você quer fazer a uma pessoa que foi assim muito importante na sua trajetória da dança? Então, eu acredito que a gente sempre tem aquele agradecimento, né, a Deus, né, à família, aos amigos, né. E eu tive pessoas que eu posso dizer que foram fantásticas. Eu acredito que se eu falar uma só, eu estaria Sei. sendo desonesta com as outras, porque eu Aham. tive pessoas fantásticas que me apoiaram, né. E, assim, uma que me deu muita força foi a Blandina, né. Ela que me levou para o Teatro Municipal com 10 anos, quando ela ainda namorava com meu irmão. Uhum. Depois ela me encontrou, foi quando eu fui para a banda, né, que era dela. E depois de um tempo nós nos reencontramos, que ela mora em Cacoal. E quando eu falei assim: "Eu vou trabalhar com dança", ela falou assim: "Ótimo, vem aqui em casa que eu vou te instruir". Então, Que assim, bacana. ela sempre me deu todas as oportunidades, ela confiou muito em mim. Quando eu mesmo teve momentos de eu falar assim: "Mas será que eu consigo?", Uhum. ela falou assim: "Consegue, então vai que qualquer coisa eu tô aqui". Te Então, deu o apoio, assim, né? ela foi fundamental para que eu chegasse até hoje aqui. Eu acredito que foi muito importante o apoio dela. Ah, que bacana. Eu ia te perguntar dos projetos futuros, mas você já falou que tem o projeto Noite Feliz, né? A gente Isso, pode já se preparar aí para esse evento e os projetos que você está desenvolvendo ali no SER, isso, no correto? SESC. Glenda, eu quero agradecer demais por você ter conseguido conciliar sua agenda. Foi difícil, gente. Foi difícil. A mulher, ela é solicitada, mas graças a Deus conseguimos. E por você compartilhar a sua história, seus momentos, suas vivências aqui com a gente, eu quero agradecer demais, viu? Obrigada por ter participado com a gente. Grata a você, Ju, pelo espaço. E eu acredito que é muito importante, porque quando a gente vê uma artista, a gente vê só a arte, né, só quando o trabalho está pronto, mas a gente sabe que para cada artista que a gente que chega até aqui, né, ou até mais além, ele teve uma grande trajetória, e eu sempre falo que o processo é mais importante do que a chegada. Então, assim, que cada artista, né, possa ter, eh força para continuar sua trajetória, porque nós sabemos que não é fácil, seja na parte de filmes, né, como vocês que produzem, seja os artesãos, seja músico, então a gente sabe que não é tão simples, né, chegar num palco e, como você falou, ver todo um glamour. Mas existe uma mãe, existe um filho, existe um ser humano que está ali buscando aquele sonho, assim como uma pessoa que busca ser médico, né. Então,
que nós possamos cada dia ter mais respeito, né? Ser mais respeitado também, e que a gente possa levar a arte em todos os lugares possíveis e impossíveis. Maravilha, obrigada. Grata a vocês pelo espaço. Muito obrigada, Glenda. Essa produção só foi possível graças à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do edital 01 de 2024 da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da SEMEC, Departamento Municipal de Cultura. E este foi mais um episódio do Cultura e Prosa. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente, pois teremos outros entrevistados falando de outras linguagens artísticas aqui de Rolim de Moura. Até a próxima! Cultura e prosa.